Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Ben Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá Korah, que será estudada nesse Shabat. A Parashá começa com a infame rebelião liderada por Korah contra seus primos Moshe e Aharon, alegando que os dois haviam usurpado o poder do restante do povo judeu. Após tentar convencer os rebeldes a uma retirada, Moshe diz aos dissidentes e a Aharon que cada um deverá oferecer um incenso a Deus. A oferenda do verdadeiro líder seria aceita por Deus, enquanto que o restante do povo teria uma morte não natural. A pedido de Moshe, então, Deus faz com que a terra, miraculosamente, se abra e engula Korah, enquanto o restante dos líderes da rebelião são consumidos por uma chama enviada por Deus. Terrível. Quando os sobreviventes reclamam sobre a morte em massa, Deus ameaça destruí-los também e irrompe uma peste. Mais uma vez, Moshe e Aharon intervêm, oferecendo um incenso para impedir a extinção do restante do povo de Israel. E com o miraculoso brotar do cajado de Aharon dentre aqueles outros líderes das tribos, Moshe e Aharon provam serem os líderes escolhidos. O papel de Aharon como Kohen Gadol, o sumo sacerdote, é reiterado. E a Torá então descreve os dons a serem concedidos aos Kohanim como a recompensa por seu serviço no Mishkan, no tabernáculo, incluindo o direito de comer determinadas porções dos carbonotes do sacrifício. Os levitas devem também ser sustentados pela sua dedicação, recebendo o Maser, ou a 10ª parte de todas as colheitas produzidas pelo povo judeu na terra de Israel. Uau, Zay! Você vê, é uma dedicação que tem que ser recompensada. Tem que ser. Os Kohen, eles não podiam ter uma atividade comercial, não podiam ter atividades econômicas. Né? Essas atividades eram ao restante do povo de Israel. Porém, na distribuição da herança, Deus já disse que eles não teriam essas porções e que a herança dos levitas seria Deus. Seria Deus. A ocupação. Olha né? que Eles não poderiam ter terras, propriedades, criação de gado, plantação de soja, nem mercados, nem ambulantes. Não. Eles têm que se ocupar em instruir Israel com Torá, né, entre as tribos, e também fazer o seu papel no Mishkan, dentro das escalas, das condições que Deus estabeleceu da função dele. Então, por isso que das tribos de Israel, Zait, todas elas tinham que dedicar uma 10ª parte de tudo que produzisse, né, para que a manutenção deles, fosse garantida. Então, todo fazendeiro, criador, comerciante, toda atividade tinha que extrair a 10ª parte e ser dedicada a eles. Essa era uma das contribuições, das muitas contribuições que os judeus, que os demais israelitas tinham que oferecer, dedicando a essa função. Exato. Então tinha também uma Aser dos pobres e também das festas que eram comemoradas em Israel. Essa não, essa Sheni é dedicada a 10ª parte ao trabalho e atividade do sacerdote. Agora, Zait, Parashá de Korah levanta uma dúvida sobre a legitimidade dos levitas ocuparem principalmente a ocupação que está ali, Aharon, que é ninguém mais, ninguém menos do que irmão de Moshe Rabbeinu. Então existe aí uma dúvida que é levantada por Korah, que também é levita. Zait, ele consegue movimentar Datã e Abiram e On a esse levante, eram príncipes, né? E eles conseguiram movimentar 250 príncipes, ou seja, ele conseguiu mover com as cabeças, né? Em colocar uma dúvida sobre a legitimidade do próprio Moisés e principalmente de Aharon. Então diz o Midrash que o motivo da discórdia foi exatamente a promoção de Elitsafã, que é também da família de Levi, da promoção que recebeu ali do ofício, né, da distribuição, da organização do Mishkan. Aí Korah, que era um eminente levita, um levita rico, né, sentiu-se menos importante, sentiu-se rebaixado a ponto de questionar
e de movimentar essa rebelião, essa revolta. Tentativa de tomada de poder. A tentativa de tomada de poder, mas Zayt, ele apresenta-se com argumentações fortes, né, Zayt? Não foi à toa que ele conseguiu movimentar aí 250 príncipes, né, colocando em xeque, né, a própria posição de Moshe Rabbeinu. Você vê que ele veio realmente com motivações muito fortes, mas ele tinha um ponto, que não foi Moshe e não foi Aharon que determinaram que eles seriam os líderes. Não. Quem determinou isso foi o Eterno. Exato. Então, por mais argumento que se tenha, a determinação do Eterno é superior a qualquer tipo de argumento, seja bom ou ruim. Não importa. O Eterno determinou. É assim que sim. Bom, o Zayt está falando o seguinte. A princípio, havia a proposta divina de que ocupasse o papel de Cohen, de sacerdote, todos os primogênitos de todas as famílias. Então, em cada uma das famílias deveria ter alguém que representasse o papel de Levi, que representasse o papel de Cohen. O acontecimento do Avodat Zará, que foi o bezerro de ouro em que envolveu-se todas as tribos de Israel com essa idolatria, ali houve um destaque à reação de Levi. A reação de Levi de não juntar donativos para essa edificação idólatra, né? E a pedido de Moisés, eles foram imparciais quando se tratava de punir quem estava do outro lado do papel de idólatra. Se fosse pai, fosse mãe, fosse irmão, fosse filho, eles não pouparam, foram imparciais, né? Foram justos, foram honestos, e dali, então Deus passou a ver com outros olhos, né, Zay? O papel dos levitas. O Levi que antes foi repudiado por Yaakov nas suas bênçãos. Exatamente. Yaakov falou que Levi não se assente no meu conselho e que ele seja espalhado entre as tribos, né? Que não fique junto. Porque se ficar junto vão aprontar. Não, mas Levi consegue se redimir e se mostrar uma tribo idônea a ponto de que Deus colocou no lugar dos primogênitos os levitas para que fossem oficiantes como sacerdotes e aqueles a quem deveria receber os dons, que seja toda a contribuição das tribos, o Maaser, como conclui esta porção, o Maaser, o meio shekel, todas as primícias deveriam ser apresentadas, e logo, Zayt, os levitas, né, como também os Kohanim, tornariam-se uma clã muito poderosa por estar exatamente ali no centro, né? E sem falar, Zayt, das roupas, né, que usavam o Kohen, né? O pontífice, o Kohen Gadol, usava ali as roupas que nem o próprio rei de Israel tinha. Achei um ponto muito importante de nós lembrarmos é o fato de que aquelas palavras de Jacó, aquelas profecias, aqui não foram profecias, né, de Jacó, elas se completaram. E realmente, os levitas, eles foram espalhados entre as tribos, mas no melhor sentido possível. Aquela história que nós havíamos falado a respeito daquela outra paraxá. Uma notícia ruim, você pode dar ela de forma boa, você pode transformar ela numa coisa boa. E foi o que aconteceu. Através de quê? Através de ação do Eterno. Eles não tinham Facebook, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham uma TV. Isso. E por isso, como que ia distribuir os ensinamentos, garantir de que todas as tribos fossem educadas por Torá, fossem assistidas, né, pelos sacerdotes? Centralizado. É claro, o plano original de Deus é de que em cada família, né, teria um primogênito que ele seria o sacerdote da casa. Então isso seria distribuído em todas as casas, de que em cada família haveria um Cohen, né, para ensinar, para oficiar, para oferecer e receber os dons, enfim. Agora, o Zayt está destacando aqui de que talvez não, profeticamente, Yaakov, ele acaba por fazer essa distribuição das tribos, né, de Levi. Quando ele diz na sua bênção que Levi seja espalhado entre seus irmãos, ele também acabou nessa logística estratégica, no momento em que você não tem WhatsApp, você não tem Facebook, você não tem
radiodifusão, você Genial. não tem televisão. Genial. Então, a Torá, ela era ensinada em todas as tribos, nas suas geografias, nas suas dimensões. Havia um levita ali para esclarecer, para conduzir, para ensinar, para instruir. E esse papel foi fundamental. Agora, não foi essa logística que substituiu os primogênitos. Foi o caráter, né, e a imparcialidade encontrada nos levitas por essa ocasião do bezerro de ouro, Zay. Então Deus preferiu que os levitas ocupassem o papel de sacerdotes. Tudo isso, pessoal, passa a ser questionado agora por Cora, porque ele vai insultar exatamente o primogênito Datã, que é da tribo de Reuven. E Reuven reivindicava o papel de primogênito entre seus irmãos, né? Então ele vai lá em Reuven e vai instigá-lo, falando, não, os levitas estão usurpando esse papel. Esse papel de sacerdote era para ser dos primogênitos, né? Então ele consegue incitar as pessoas a terem essa dúvida. É uma política. Né? A terem essa dúvida, até porque, olha o argumento de Cora, ele fala assim, quem é você, Moisés, e quem é você, Arão? Sendo que Deus fala com todos nós. Né? Então ele referia-se ao que aconteceu aos pés do Monte Sinai, quando toda a congregação de Israel, todos os homens, mulheres e crianças, ouviram as mesmas coisas quando Deus pronunciou os 10 mandamentos. Né? Os 10 pronunciamentos de Deus foi ouvido por todos os hebreus. Então, naquele momento da revelação da Torá, todo Israel foi nivelado numa elevação, num patamar, num nível de elevação muito alta. Então, quando Cora diz assim, quem é você, Moisés e Aarão, para elevar-se acima da comunidade, porque toda a congregação é santa, né? Ele referia-se exatamente a esse momento em que houve esse nivelamento, né, de espiritualidade, quando todas as pessoas ouviram os mandamentos. Então, torna-se um objeto de reclamação e de dúvida se de fato a família de Levi, se Aarão e se Moisés têm legitimidade de ocuparem o papel que estão agora, pessoal. Muito mais com a presença do Mishkan, com a organização dos estandartes, dos acampamentos. Tudo isso passa a ganhar um status, né, da forma como são reverenciados os sacerdotes, né, nas suas posições, pela atenção e admiração do povo. Você tem o Mishkan ali todo pronto, ocupando o lugar central da opinião pública. Uau, será que os levitas estão aí ou é eu que mereceria estar ali? Né, Zay? Aí todo mundo quer aproveitar quando a coisa está pronta, quando a coisa está feita, todo mundo quer aproveitar, né? Mas o Eterno, ele havia determinado que fosse assim, e ele promoveu essa disputa dos incensos. E ali foi demonstrado, mais uma vez pelo Eterno, que os levitas eram aqueles que deveriam fazer o serviço do templo. E um ponto muito interessante aqui, que nós devemos chamar a atenção, é o seguinte, quanto ao dízimo. O dízimo dos levitas, 10% de toda a produção de cada um dos produtores de Israel deveria ser destinado ao sustento dos levitas. O que ocorre... mais um objeto, né, Zayt? Veja, mais um objeto, porque veja, você receber ali, não que você não tenha que trabalhar, porque eles trabalhavam muito, né? Os levitas, eles tinham que receber isso, até porque eles não tiveram herança na distribuição das terras. O trabalho era outro. Então eles tinham que receber uma 10ª parte daquilo que você produziu, né, enquanto ele estava ocupado com o estudo. Estavam ocupados com um momento sagrado, com um espaço sagrado de purificação. De levar o conhecimento ao povo. Todas as atividades funcionais que desenvolviam os levitas, o Coanim, né, desde o amanhecer até o anoitecer, nos feriados. Então, era um trabalho físico e desgastante também. Eles não estavam ali lendo a Torá e recebendo, caindo na conta no 5º dia útil, né, caindo na conta nada ali, disso. O resultado, Nada o disso. resultado da 10ª parte daquilo que você produziu. Não, eles também tinham atividades, e que atividades. E muito sérias. Porque o levita ele tinha que levar todo
aquele conhecimento que ele adquiriu, que ele estava ali sendo sustentado, para adquirir o conhecimento, para levar o conhecimento às tribos, para levar o conhecimento ao povo. Porque o povo tinha que trabalhar para o seu sustento. E quem levava o conhecimento era aquela pessoa que estava sendo paga para desenvolver o conhecimento e levar esse conhecimento àquelas pessoas. Exato. Então, na realidade, aí fica demonstrado mais uma vez que o dízimo ele é a proteção da fortuna. O Maaser. Ele é a proteção. Rabi Akiva diz isso, Zay. Lá em Pirkei Avot, Rabi Akiva, que inclusive foi o que viveu exatamente a transição da destruição do segundo templo, né? Do Beit HaMikdash, e ele faz essa afirmação, diz que o Masoret é a proteção as tradições protegem a lei, o mandamento, né? E o Maaser protege a fortuna. Então, ou seja, quando a pessoa dá a 10ª parte do que produz, ela acaba protegendo a fortuna. Exatamente. Existe uma parábola que fala a respeito de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele produzia 1000 unidades de produção daquele produto dele, né? Todo ano. Sacas. 1000 sacas, né? Soja. Então, dessas 1000 sacas, ele sempre separava 100 sacas para dar aos Kohanim. Aos Kohanim. E isso ia ano a ano, ano após ano. Um dia ele veio a ficar muito doente e chamou o filho dele e falou: olha, todo ano eu faço isso, 10% dessa produção, as 100 sacas eu entrego aos Kohanim. E você faça isso também. O pai morreu e o filho ficou. Deu sequência nos negócios. Deu sequência. E passou a dar. No primeiro ano, ele deu as 100 sacas. No segundo ano, ele disse: não, muita coisa. Eu só vou dar 90. No ano seguinte, ele produziu, não 1000, mas produziu 900. Aí ele falou: puxa, a produção diminuiu, que coisa chata. Então, só vou dar 80. Aí deu 80 e no outro ano produziu 800. Na outra colheita? Aí na outra, 70, produziu 700 e foi diminuindo. Até o ponto que ele chegou a produzir 10, a produzir 100 sacas. Os amigos dele, os parentes, eles vendo a situação de penúria que estava. Empobrecimento que estava. De 1000 sacas, ele passou a colher 100. 100 sacas. Ou seja, estava perdendo os tratores, né? Exatamente. Para os credores agrícolas. Credores, né? Exatamente. Não tinha como pagar. Aí eles se vestiram com as melhores roupas e foram lá fazer uma visita. E o roupa de Shabat. Roupa de Shabat. Chegou lá com a Silverado, a Maroc. Isso, exatamente, todo elegante e tal. E falaram, o fazendeiro falou: puxa, vocês estão vindo aqui para quê? Para fazer pouco de mim? Para rirem de mim? Tirarem sarro de mim? Exatamente, vocês estão aqui para isso? Aí eles falaram: não. Nós viemos aqui para te avisar que antes você era o fazendeiro e os Kohen eram... E Deus era o Kohen. Deus era o Kohen. Você oferecia 100 das 1000 que produzia. Hoje, você é o Kohen e Deus é o fazendeiro. Inverteram-se as posições. Então, o dízimo, ele é a proteção da fortuna. Ou seja, Zayt, na explicação de Rabi Akiva, Deus é o Kohen. Por isso que ele diz aos levitas: eu sou a tua herança. Exato. Né? Então, antes da eleição dos levitas, hoje questionada nessa paraxá por Coré, Datã, Abirã e On, Deus tinha na figura de Shem, conhecido como Melquisedeque, aquele a quem Abraham Avinu deu também a 10ª parte daquilo que ele conquistou, e o próprio Yaakov, ao ir em direção a Lavã, na sua oração a Deus, disse que, se voltando provido de todas as suas necessidades, ele daria a 10ª parte de tudo. Né? Então Deus sempre foi o Kohen, né? Independente de quem estava no exercício, se
os primogênitos, os levitas. Se era Shem, se era Melquisedeque, se eram os primogênitos, se eram os levitas, né? Então, Hashem foi o Cohen e os seus parentes agora perguntam, né, Zaid? Antes você era o fazendeiro e Hashem era o Cohen. Então agora você é o Cohen, ou seja, você fica com a 10ª parte e Deus fica com 90% da produção. E ele é o fazendeiro. Zaid, isso e muitas outras coisas serão comentadas aí pelo mais competente Minyan. E que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom. סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקבלה